O ser humano sempre acreditou que o progresso é luz, que avançar é iluminar o desconhecido, que cada descoberta nos afasta da escuridão. Mas a história insiste em nos lembrar de algo desconfortável. Nem toda luz foi feita para guiar. Algumas existem apenas para revelar o quanto somos cegos. No final do século XIX, dois nomes mudaram o rumo da ciência: Marie Curie e Pierre Curie. Eles descobriram o rádio, um elemento que emitia energia por si só, que brilhava no escuro, como se estivesse vivo. E naquele momento, a humanidade não viu perigo. Viu maravilha, porque nós não tememos aquilo que não compreendemos. Nós o admiramos. O rádio deixou os laboratórios e invadiu o cotidiano. Foi vendido como cura, como vitalidade, como progresso. Estava em produtos, em promessas, em sonhos. Mas foi na indústria que ele encontrou seu propósito mais cruel. Relógios que brilhavam na escuridão, instrumentos que guiavam soldados, tecnologia que parecia vencer a noite. E para criar esse brilho, foram escolhidas mãos delicadas, jovens, precisas, substituíveis. Nos Estados Unidos, empresas como a US Radium Corporation abriram espaço para dezenas de meninas, algumas ainda adolescentes. Para muitas, aquele trabalho era mais do que um emprego. Era dignidade. Era independência. Era futuro. O ambiente parecia seguro. O salário era bom. E o brilho, encantador. O processo era simples, repetitivo, quase mecânico. Mergulhar o pincel na tinta. Pintar números minúsculos. Repetir, mas havia um detalhe. Um gesto pequeno, quase insignificante. Ensinado como técnica, como precisão, como parte do trabalho. Afinar o pincel com os lábios, levar a boca, girar e continuar, centenas de vezes por dia. Todos os dias, sem perceber, elas ingeriam rádio, sem saber. Estavam assinando sua própria sentença. No começo, nada parecia errado. Pelo contrário, parecia mágico. Seus corpos começavam a emitir um leve brilho no escuro. Suas roupas cintilavam. Seus dentes refletiam uma luz estranha, quase sobrenatural. Algumas achavam bonito, divertido. Passavam a tinta nas unhas, nos lábios, como se fosse maquiagem. Elas riam, porque o ser humano ri quando não entende o perigo. Mas o rádio não desaparecia. Ele permanecia, se acumulava, se infiltrava nos ossos, como se quisesse fazer parte delas. E então, o encanto começou a se desfazer. A dor veio primeiro, discreta, ignorável, depois constante, depois insuportável. O cansaço tomou conta. O corpo começou a falhar e então os dentes começaram a cair, um por um, sem explicação, sem aviso, até que algo ainda mais perturbador aconteceu. A mandíbula começou a se desintegrar, o osso necrosava, a carne se desfazia e o corpo entrava em colapso. Bem devagar, de um jeito cruel e com total consciência. Elas não estavam apenas morrendo, estavam se decompondo ainda vivas. E mesmo assim o mundo demorou para acreditar. As empresas negaram, médicos foram pressionados e os diagnósticos foram distorcidos, porque admitir a verdade significava assumir a culpa e assumir a culpa tinha um preço. Naquela época, assim como hoje a vida humana, muitas vezes vale menos do que o lucro, mas algumas delas se recusaram a assumir em silêncio. Entre essas mulheres estava a Grace Fryer. O corpo dela já não respondia como antes. A dor era constante e o tempo era curto, mas mesmo assim ela decidiu lutar. Não foi uma luta simples. Foram anos tentando encontrar alguém que aceitasse enfrentar uma empresa poderosa. Anos enquanto a doença avançava, enquanto o corpo se quebrava, enquanto a morte chegava perto. Até que finalmente o caso ganhou forma. 5 mulheres, 5 corpos destruídos, 5 vozes que não aceitaram ser enterradas. Elas foram ao tribunal. Algumas mal conseguiam ficar de pé. Outras precisavam de ajuda para simplesmente estar presentes. E ainda assim estavam lá. Não lutavam apenas por si mesmas, mas por algo maior. Justiça. O processo demorava. Os advogados da empresa tentavam ganhar tempo porque sabiam.
que o maior aliado deles era a morte. Quanto mais demorasse, menos testemunhas iam sobrar. Mas algo começou a mudar. A história vazou. O mundo viu e pela primeira vez entendeu. O rádio era mortal. Sempre foi. E eles sabiam. O caso não terminou com uma vitória limpa. Teve acordos, pagamentos e um reconhecimento que chegou tarde. Mas o impacto não deu para evitar. Leis surgiram. Direitos ficaram mais fortes. A segurança no trabalho passou a existir não por bondade, mas por causa da tragédia. E mesmo assim, isso não foi o mais importante. Porque o erro de verdade nunca foi o rádio. Foi o ser humano. Foi a escolha de ignorar o perigo quando ele era conveniente. Foi a decisão de lucrar mesmo com a dúvida. Foi a arrogância de acreditar que controle é a mesma coisa que entendimento. Hoje a gente olha para essa história como algo distante. Mas continuamos fazendo o mesmo. Criamos sem entender, avançamos sem medir, confiamos sem questionar. E talvez o que mais assusta é perceber que o brilho que destruiu aquelas meninas nunca sumiu. Ele ainda está aqui, com outras formas, com outros nomes, esperando mais uma vez que alguém acredite que ele não faz mal. Se você chegou até aqui, é porque encara verdades que muitos evitam. Então curta, comente e se inscreva no canal Decálogo. Porque algumas histórias não são apenas passado, são avisos. Até mais.